do Literatame e hoje eu vim responder a tag Livros Obras-Primas. Quem me tagueou foi o Christian Assunção, do Conceito Literário, inclusive foi ele quem criou a tag, uma tag muito legal, não deixem de conferir lá no canal dele. E a tag consiste então em 10 itens que eu vou responder agora. O item número 1 é uma obra-prima clássica e eu vou colocar um livro que eu acabei de ler recentemente, um clássico maravilhoso, que é o David Copperfield, de Charles Dickens. Esse livro se conceitua muito bem como obra-prima clássica, porque até o próprio Charles Dickens o considera o seu filho favorito. E é incrível, muito bem escrito, os personagens muito bem construídos, a história é muito envolvente, já estou com muita saudade de todos os elementos dessa narrativa. Espero que vocês já tenham lido e se não leram, que tenham vontade de ler, porque vale a pena. O item número 2 é uma obra-prima moderna, e eu coloquei aqui A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, porque foi um dos livros que eu li ultimamente que eu mais gostei, uma surpresa muito boa, e é de uma autora brasileira, contemporânea. É uma história muito gostosa também de se ler, a escrita dela é muito rica, com influências do Gabo, e vocês não podem deixar de conhecer esse livro incrível do realismo mágico brasileiro. O item número 3 é uma obra-prima nacional e eu coloquei aqui Dom Casmurro, que é o meu livro favorito da vida e não poderia faltar nessa tag, porque é uma obra-prima sensacional. Eu leio e releio esse livro sem me cansar várias vezes e é um livro que eu indico a todos. Eu fico apaixonada, sou apaixonada pelo Bentinho, apaixonada pela Capitu, pela escrita do Machado. É, sem dúvida, uma obra-prima nacional das melhores de todas. O item número 4 é uma obra-prima de terror, mas como vocês já sabem, eu não leio livros de terror, não muito pelo menos. O único livro que eu li foi um livro que tinha alguns contos do H.P. Lovecraft, mas pelo que eu ouço falar, eu arrisco dizer que uma boa obra-prima de terror é O Exorcista, porque eu não conheço ninguém que tenha lido, que não tenha sentido medo ou que não tenha gostado, e acho que esse é o intuito das obras-primas de terror, fazer com que nós nos sintamos com medo, né, e assustados. Então tá aí uma obra-prima de terror. O item número 5 é uma obra-prima abstrata e eu coloquei aqui Murphy, do Samuel Beckett. Abstrata no sentido de que é meio difícil de compreender. Eu consigo narrar para vocês os acontecimentos, porém, quando você lê, você sente um certo estranhamento, porque não é algo com que nós estamos acostumados na literatura. O Beckett, ele brinca bastante com as palavras, ele brinca com a narrativa, ele não tem medo de brincar, e isso faz com que essa obra-prima seja abstrata, mas não deixe de ser uma obra-prima. Então tá aí, Murphy, do Samuel Beckett. O item número 6 é uma obra-prima rara e eu coloquei esse aqui, o Sobre a Leitura do Proust, porque é um livro minúsculo, tem 66 páginas e eu penei para encontrá-lo, eu procurei em vários sebos aqui em São Paulo e quando eu encontrei eu tive que pagar bem caro por ele, mas não deixa de ser uma obra-prima. O Proust, ele escreve muito bem e nessas pequenas páginas ele nos faz refletir e ficar apaixonados pela sua escrita. Então tá aí, Sobre a Leitura do Proust. O sétimo item é uma obra-prima em quadrinhos e eu não poderia deixar de falar de Retalhos, porque eu não leio muito quadrinhos, mas a partir da leitura deste livro, desta HQ, eu fiquei com vontade de ler muito mais e eu fiquei muito surpresa com ela. A história é muito bonita, muito tocante, o Craig Thompson, ele tem os traços muito bonitos também e eu a considero uma grande obra-prima dos quadrinhos, porque é uma história assim bem extensa, como vocês podem ver, e que a gente lê rapidamente, porque fica preso mesmo aos acontecimentos. E não poderia faltar que quando se fala de quadrinhos, eu normalmente vou falar desse livro aqui. O próximo item é uma obra-prima difícil de ler, e eu coloquei Ulisses, do James Joyce, porque eu achei tão difícil que nem consegui terminá-lo. Eu fui até a página 100, alguma coisa, quase 200, até eu perceber que eu não estava entendendo nada. Então, pra mim, foi muito difícil ler esse livro. Eu espero que um dia eu consiga lê-lo completamente, que consiga absorver e entender realmente a história. E é muito difícil pra mim, mas não deixa de ser uma obra-prima também. O próximo item é um livro que defina obra-prima para você e para mim. Um livro que define obra-prima é Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu tinha muito receio de começar esse livro porque eu sentia que eu não ia entendê-lo muito bem e eu não costumo gostar muito de livros que falem sobre a vida sertaneja,
porque acho que os autores normalmente conseguem escrever trazendo a secura do Nordeste para a escrita, e eu acabo não me sentindo muito confortável, então eu meio que costumo evitar, infelizmente. Mas depois que eu li O Grande Sertão Veredas, isso está mudando. Esse livro aqui é uma obra-prima em todos os âmbitos, na escrita, na história, nos personagens. Ele é muito tocante, ele é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, mexeu demais comigo, foi maravilhoso tê-lo lido. E eu só posso dizer que dei uma chance ao Grande Sertão Veredas, vocês não vão se arrepender, certamente. Vão devagarinho que a gente consegue. E tá aí, esse livro define o que é obra-prima pra mim. E por fim, uma obra-prima desejada atualmente, eu coloquei O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, porque é um livro que eu quero muito, tenho muita vontade de ler. E ele é super caro, ele é difícil de encontrar, e quando a gente acha ele é super caro, então eu tô desejando muito esse livro. É isso então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da tag, não deixem de assistir a tag no canal do Christian Assunção, e coloquem aí nos comentários quais são as obras-primas da vida de vocês. Obrigada por acompanhar o vídeo até aqui, eu vejo vocês amanhã, tchau, tchau!